Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Meus amigos e amados de meu Pai. Saiba que Deus ama você, minha amiga e meu amigo, do jeito que você é, da maneira como você vive. Ele ama você. Não interessa a sua cor, a sua raça, o seu grau social, o seu grau de pecado. Nada disso Deus se interessa. Ele se interessa em salvar a sua alma. A sua alma. Porque o Espírito, quer dizer, a sua inteligência, seu raciocínio, sua capacidade de pensar, raciocinar, decidir, é o seu espírito. Isso, quando a gente morre, o espírito que Deus nos deu volta para Deus, que é a sabedoria, a inteligência. Você vê que há pessoas que têm talentos. Todos recebem talentos, uns mais, outros menos, mas todos têm talentos, todos têm espírito. Então, quando uma pessoa morre, esse espírito, esse talento, essa sabedoria volta de onde veio, que é para Deus. Está escrito isso em Eclesiastes. Eu vou deixar aí registrado para você ler. O corpo a gente já sabe, enterra, apodrece e desaparece. Mas, e a alma? Para onde vai a alma? O texto de Salomão deixa isso bem claro. E a alma? Para onde vai? Então, a alma é o coração, é o sentimento, os sentimentos nossos. Deus nos deu sentimento, Ele nos deu as coisas boas, as delícias desse mundo para a gente poder comer, saborear, não é? Degustar. E quem sente o sabor de uma boa comida, de uma boa refeição, de uma fruta, quem sente aquele sabor gostoso, o paladar, é a alma. A alma sente prazer em tudo que Deus criou. A alma sente desprazer com os aborrecimentos, com as coisas ruins deste mundo. Então, a alma que está em questão é a sua, a minha, a nossa alma. E só quem pode decidir o destino da nossa alma somos nós. Deus nos delegou o direito de fazer a escolha, por Ele ou sem Ele. Então, quando a pessoa tem a sua alma salva, ela tem a mais absoluta certeza para onde vai a sua alma. Ela não tem medo da morte. Paulo fala isso. Ele chega ao ponto de dizer, para mim, o morrer é lucro. Morrer é lucro. Paulo dizia isso. E realmente é. Porque quando você tem certeza para onde vai a sua alma, você vive em festa. Você vive em festa. Mesmo diante dos problemas. Você vive em festa porque você sabe que um dia vai acabar tudo, você vai voltar agora para os braços do Pai. Agora, se também tem o fato da pessoa
ter a sua alma salva, também tem o fato da pessoa ter a sua alma perdida. E nós vemos isso claramente, que o próprio Senhor Jesus fala. Ele mesmo fala, com as suas próprias palavras, da sua própria boca. Ele fala daquela história, daquele fato que aconteceu na Babilônia, quando os judeus de Jerusalém foram aprisionados, cativos e levados para a Babilônia, sob a direção de Nabucodonosor. Então fala de dois homens, um que era um judeu riquíssimo, poderosíssimo, e o outro de um judeu que era paupérrimo, um homem miserável, doente e passava necessidade, fome. Então ele dá o destino dos dois. O rico foi para o inferno. Não porque ele era rico, não foi porque ele era rico, porque Abraão foi rico, Salomão foi rico, os filhos de Abraão foram ricos e não foram para o inferno, foram para o céu. Agora, ele foi para o inferno rico porque, apesar do conhecimento que ele tinha de Deus, ele ignorou Deus, ignorou o seu vizinho mais próximo, que era um mendigo sentado à sua porta. Ele ignorou. Já o pobre miserável Lázaro, quando morreu, 2 anjos vieram buscar a sua alma. E ele foi para o seio de Abraão, para onde Abraão está. Ora, esse é um fato, é uma realidade. Não é uma parábola. Se fosse parábola, já ensinaria tudo, mas foi um fato, uma realidade. E isso, quem escolhe, quem decide a salvação ou a perdição da nossa alma, somos nós. E isso é muito legal, porque Deus nos dá esse privilégio de poder escolher, decidir. Com licença. Muito bem. Então, quando Jesus diz assim, na verdade, te digo, falando para Nicodemos a respeito da alma de Nicodemos, porque Nicodemos era um religioso nato, nasceu para aquilo, para praticar e ensinar sua religião. Apesar disso, ele era um homem perdido, a sua alma estava perdida. E Jesus disse para ele, olha, ô Nicodemos, o que adianta você me reconhecer como uma pessoa de Deus? O que adianta você dizer, esse homem é bom, é um homem de Deus? O problema é você, rapaz. Você é um religioso, você é um mestre, você é um líder espiritual, mas a sua alma está perdida, rapaz. Por quê? Porque, em verdade, te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Quer dizer, só para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Agora, para você entrar no reino de Deus, são outros 500. Uma coisa é você ver, outra coisa é você entrar e participar. Para você entrar no reino de Deus, você tem que
nascer da água e do Espírito Santo. Do contrário, não tem jeito. Amiga e amigo, é tão forte isso, mas tão forte, que Jesus repete: em verdade te digo. Eu vi na Bíblia, em toda a Bíblia, só João registrou Jesus falando em verdade te digo. E ele registrou, João, registrou 20 vezes. 20 vezes Jesus repete: em verdade te digo. 20 vezes. E apenas no livro de João você vê isso. Por quê, hein? Por quê? Porque a necessidade da sua alma é maior do que você pode imaginar. Eu sei que aqui no mundo nós temos muitas necessidades. Todo dia você tem que se alimentar, todo dia você tem que descansar, dormir. Todo dia você tem que fazer algo para sustentar a sua vida aqui na Terra. Mas, para salvar a sua alma, só tem um jeito: nascendo de novo. Não adianta ver o reino de Deus, porque Nicodemos sabia do reino de Deus, tinha consciência do reino de Deus, porque ele era um mestre. E Deus havia dado a palavra, a lei, e ele sabia bem da lei. Então ele tinha uma visão do reino de Deus, mas ele não tinha entrado no reino de Deus. Ele tinha um entendimento, embora pequeno, a respeito do reino de Deus, porque ele era um homem mestre na sua religiosidade. Mas ele não tinha entrado no reino de Deus. É isso que acontece muito dentro da igreja, nas igrejas em geral. Tem muita gente que tem conhecimento do reino de Deus, mas não tem entrado no reino de Deus. Infelizmente, desgraçadamente, essa é a realidade. Muitas pessoas... Nicodemos é um desses. Ele era religioso. Ele era um homem sincero, ele era um homem correto. Mas Jesus disse: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Embora você tenha muitos conhecimentos bíblicos, mas você não está conseguindo ver o reino de Deus. E digo mais, isso é para ver. Agora, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Do contrário, você não entra. Então, minha amiga e meu amigo, vamos usar um pouquinho só da inteligência. Não custa nada. Só um pouquinho. As pessoas gastam rios de dinheiro, investem toda a sua vida para conquistarem um diploma, poder ganhar dinheiro, poder construir a sua vida, a sua família, enfim, poder sobreviver neste mundo. E tudo é por um tempo limitado, não é verdade? É ou não é? Tudo por um tempo limitado. Porque você pode ser o melhor dos profissionais deste mundo. Você pode ser um cientista renomado, considerado, ganhe muito dinheiro, tem um mundo aos seus pés, mas vai chegar um momento em que você vai ter que partir dessa vida. E para onde vai a sua alma? Aí é para a eternidade. Aí, o reino de Deus trata-se da eternidade. A eternidade com Deus. Para onde vai a sua alma?
Você já pensou nisso? Uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui. Se você morresse hoje, você tem certeza para onde vai a sua alma? Você tem certeza? Você sabe para onde vai a sua alma? Porque só o Espírito Santo nos dá a certeza da nossa salvação. Só Ele, mais ninguém. A religião não dá, a igreja não dá. Só o Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos nascidos da água e do Espírito Santo. E isso, amiga e amigo, para que a pessoa tenha essa mais absoluta certeza para onde vai a sua alma, ela tem que nascer de novo. E para nascer de novo, a pessoa tem que morrer. Porque ela não pode ter duas vidas. Falamos isso ontem. É impossível a pessoa ter uma vida, filho ou filha de sua mãe, de seus pais, e filha de Deus. Ao mesmo tempo, não dá. Ou um ou outro. Se eu sou filho da minha mãe e do meu pai, enquanto eu for filho da minha mãe e do meu pai, eu sou filho deles. Eu fui gerado na carne. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Eu sou carne. Mas, quando a gente é nascido do Espírito Santo, da água e do Espírito, a gente se torna filho de Deus. Aí já não tem mais mamãe nem papai. Aí o nosso pai é o eterno Deus. Não é o fulano nem beltrano, nem cicrano. Então, quando essa história de dizer, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, uma ova. Quem dera que fosse. Quem dera, eu gostaria que fosse. Mas não é. Jesus mostra aqui claramente, em verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Mas aí ele vai além. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, aí ele explica, nascer de novo, quer dizer, para você nascer de novo, você tem que morrer primeiro. Mas não morrer esse corpo, não é essa morte que nós conhecemos. Não. A morte que Jesus está falando aqui é a morte da nossa velha natureza, a nossa natureza antiga, a natureza que nós recebemos de nossos pais, da carne de nossos pais. Dá licença. Então, quando eu nasci da mamãe e do papai, eu trouxe deles o DNA deles. Eu tenho o DNA do meu pai e da minha mãe. Você tem o DNA da sua mãe e do seu pai. É isso mesmo. Agora, só quando você nasce de Deus, você passa a ter o DNA de Deus dentro de você. Sabe lá o que é isso? Bispo, mas isso aí é... Eu não entendo. Você pode não entender. Mas Jesus disse, quem não nascer de novo, nascer de quem? Da água, quer dizer, morreu, quando você é batizado nas águas, é sepultado. Você, por livre e espontânea vontade, decide virar as costas para este mundo, para a sua vida neste mundo. Você decide colocar em primeiro lugar, não a sua mãe, nem o seu pai, terrenos, mas o eterno Deus, que nos gera pelo Espírito Santo. Aleluia. Ele gera a gente. Obviamente, quem não teve essa experiência
não entende, a não ser que o Espírito Santo revele. Nós ensinamos a palavra, mas quem revela a palavra é o Espírito Santo. E ele revela, quando ele revela, ele está provando que quer salvar aquela criatura. Se ele está revelando para você essa grandeza, essa verdade verdadeira, é porque ele está chamando você, amiga e amigo, para ser filha, filho dele, que é a maior das bênçãos. É a bênção das bênçãos. Você ter o DNA de Deus dentro de si, correndo nas suas veias. Correndo nas suas veias. Isso é magnífico. Quando a gente tem o DNA de Deus, a gente não teme a morte. A gente teme mais a vida. Mais a vida do que a morte. Porque a morte é lucro para a gente sabe para onde vai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos dele, filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito, o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, se há alguma coisa que você deveria investir acima de tudo e de todos, é a eternidade da sua alma, porque ela vai viver por toda a eternidade. Uma vez gerada pelos seus pais, a sua alma vai viver eternamente. Agora, onde? Qual o destino da sua alma? Para que tenha o destino de acordo com Deus, com a vontade de Deus, você tem que morrer para este mundo, morrer para a sua própria vontade, para poder, então, pelo Espírito Santo, nascer de Deus. Então, o batismo nas águas, você se iguala a Jesus, que foi sepultado, depois de morto, e quando ele ressuscitou pelo Espírito Santo, a mesma coisa. O Espírito Santo, quando você morre para o mundo, o Espírito Santo ressuscita você no reino de Deus. Muito legal, muito bacana. Eu quisera que as pessoas tivessem esse discernimento espiritual. Muitas pessoas têm informações, mas as informações, se não forem materializadas, não tem nenhum valor. O que adianta toda a grandeza da palavra de Deus se eu não materializo-as na minha própria vida? Se eu não faço com que estas palavras venham acontecer comigo. E isso é o que Deus quer fazer com você, amiga. Por isso, não importa quem você é, o que você fez, ou deixou de fazer de bom. Ele salvou a mim, ele salvou você também. Eu não fui melhor do que você. E ninguém é melhor do que você, e você não é melhor do que ninguém. Você apenas que decide nascer de novo, você tem que saber. Primeiro, você tem que morrer para o mundo. Você tem que desprezar esse mundo. Jesus disse para mim, pessoalmente, está escrito, mas ele falou para mim um dia. Era sol aberto, eu não estava pensando em Deus. Eu não estava me encaminhando para a igreja. Nada disso. Eu não era religioso, nada disso. Eu estava me encaminhando para o meu trabalho por volta de 11 horas da tarde, 11 horas da manhã, indo para o meu trabalho. Eu pegava o meio-dia e depois ia para a escolinha de preparação para o vestibular. E eu pensava nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha vida secular.
quando o Espírito Santo falou assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando eu vi aquilo e ele falou de forma que eu compreendi na hora, perfeitamente. Eu tinha que abrir mão dos meus sonhos para abraçar os sonhos de Deus. E desde então, minha amiga e meu caro amigo, é o que nós temos feito. Graças a Deus. O que nós temos trabalhado e levado para as pessoas é justamente isso. Esse conhecimento. Mas quem decide colocá-los em prática é cada um. Só você pode decidir o destino final da sua alma. Só você, mais ninguém. A minha mãe decidiu por ela, meu pai decidiu por ele. E cada um que passou para a eternidade decidiu por si mesmo. Meus irmãos também decidiram por si. E você? Eu decidi. Eu decidi que para mim morrer é lucro. Eu decidi que para mim morrer é lucro. Eu morri para esse mundo. Eu morri para os meus sonhos. Eu morri. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, eu tenho colocado à disposição daqueles que também querem herdar o reino de Deus, querem entrar no reino de Deus. Por isso estamos aqui todo santo dia falando, insistindo, batendo na mesma tecla. Salvação, salvação, salvação. Então, essa é a maior herança que Deus me deu e que eu passo para vocês. Quer ficar rico? Quer ficar rico? Você quer ser rico igual eu? Igual a mim? Você quer? Então, morra para o mundo, para que então o Espírito Santo venha gerar você uma nova criatura, uma nova mente, uma nova visão, uma vida nova, completamente nova, 0 quilômetro. Uma vida que é eterna, que não morre jamais. Jesus disse, em verdade te digo, que aquele que crê em mim nunca morrerá, nunca. Não é aquele que abraça uma fé evangélica, não. É aquele que morre para o mundo, para então o Espírito Santo poder gerá-la uma nova criatura no reino de Deus. É interessante que Jesus disse, olha, ô Nicodemos, quem não nascer de novo, mas como é que eu posso nascer de novo, Senhor? Basta você escolher seguir as minhas pisadas, andar nas minhas pisadas. Basta você negar este mundo, negar as vontades, cobiças e vaidades do seu coração e priorizar a vontade de Deus para a sua vida. Aí o Espírito Santo vai fazer você nascer dele, ser gerado por ele, parido por ele, parida por ele. Essa é a verdade. Deus quer fazer isso com você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.